Olá, muito boa noite a todos. É uma alegria, um prazer falar com vocês mais uma vez. Eu me chamo Alcir de Oliveira, eu sou um discípulo amado de Jesus, lutando uma série de maus hábitos, mas vencendo por causa do sangue de Jesus, por causa do corpo de Cristo, por causa do meu grupo de apoio, vivendo um dia de cada vez, lutando também com uma série de inclinações para o mal, assim como você, eu tenho certeza que tem procurado vencer também com muita oração, com muita leitura da palavra, com os nossos grupos de apoio do CR. Nós temos, graças a Deus, esse momento que nós podemos compartilhar a nossa vida, abrir o nosso coração, falar daquilo que nos entristece, falar daquilo que nos envergonha, falar daquilo que causa dor, muitas vezes, não só em nós, mas também na vida daqueles pelas quais nós convivemos durante o dia. E também nossa família, filhos, esposa, esposo. Então, falar nesse ambiente do CR tem sido uma alegria, porque tenho encontrado nesse ambiente também um ambiente livre de acusações, um ambiente livre de críticas, um ambiente onde eu posso tirar minha máscara e falar daquilo que está doendo, que está machucando, que está roubando a minha paz, que está roubando a minha vida com Deus. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, e esse é o nosso objetivo, como Celebrando a Restauração. Nosso endereço aqui em Curitiba é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, no bairro do Bom Retiro. Você é nosso convidado. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira às 20 horas. E, claro, por causa da paralisação, do distanciamento social, nós temos que nos comunicar por aqui mesmo. Mas assim que retornarmos, assim que as coisas se normalizarem, você é o nosso convidado a estar conosco, participando das nossas palestras, participando dos nossos grupos de apoio, participando do nosso retiro do Quarto Passo. Mas, por enquanto, nós nos alegramos em poder falar com você por aqui, tá bom? Hoje eu gostaria de falar sobre derrubando as barreiras que impedem a minha restauração. São uma série de fatores. A gente tem entendido que a restauração ela é um processo. Nós temos aprendido que é impossível nós lidarmos com as nossas vidas, nossas mazelas, com os nossos pecados, com os nossos vícios, com os nossos traumas, uma vida de 30, 40 anos do dia para a noite. Claro, Deus pode fazer, pode, mas geralmente Deus, Ele nos coloca num processo, Ele nos coloca num grupo, Ele nos coloca com pessoas, Ele nos inclui no seu corpo, para que a gente possa aprender juntos com os erros e com os acertos das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que estão na caminhada conosco, e assim então, ferro com ferro, se afiando, se afinando, para viver aquilo tudo novo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Então quero falar sobre derrubando as barreiras que impedem a nossa restauração, a minha e a tua restauração. Mas primeiro eu quero que você feche os teus olhos aí mesmo em casa, onde você está. Vamos colocar esse tempo de forma intencional na presença do Senhor. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite. Obrigado por este programa do Celebrando a Restauração. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esse espaço onde nós podemos ser nós mesmos, ser quem o Senhor quer que sejamos. Obrigado porque podemos falar
daquilo que está machucando, daquilo que está roubando a nossa sanidade, daquilo que está roubando a nossa paz, daquilo que está roubando a nossa história de ser aquela história que o Senhor tem escrito para nós antes mesmo da fundação do mundo. A tua palavra diz que quando ainda éramos no ventre da nossa mãe, estávamos ali, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias no teu livro. Então o Senhor escreveu uma história para nós. Pai, mais vícios, maus hábitos, pecados que vão roubando e minando a nossa capacidade de correr a carreira que o Senhor tem proposta para nós, de vivermos dentro daquela vida abundante, desfrutando de toda a bênção, de toda a vida. O Senhor diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, mas muitas vezes, Pai, eu me sinto assim, aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que do outro lado, aquele que nos ouve, também muitas vezes fica aquém daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de propósito. O Senhor é um Deus que deseja que a nossa vida prospere em todos os aspectos. Que a nossa alma vá bem, assim como o nosso espírito, assim como o nosso corpo, assim também o Senhor deseja que a nossa alma, ela vá bem. Ela seja próspera. E eu quero abençoar a vida de cada um que nos acompanha nesse momento por este canal do YouTube. Pai, derrama sobre os grupos de apoio que se formarão logo mais a tua graça, o teu favor, a tua bênção. Pai, que cada um receba do Senhor graça sobre graça. Pai, ajuda-nos a compartilhar, a abrir os compartimentos da nossa alma, aquilo que está lá dentro. Pai, nos ajuda a falar das nossas frustrações, tristezas, das nossas derrotas, das nossas vitórias, das nossas alegrias uns com os outros. Tua palavra diz que quando nós abrimos o nosso coração e confessamos, então nós encontraremos cura. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 18, verso 3 a 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos, os olhos do oleiro fazer. Então veio em mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu sou assim apaixonado com esse texto de Jeremias. Esse texto, ele me ensina muito, e eu gostaria de compartilhar algo com você daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. A primeira palavra, a primeira orientação de Deus para Jeremias, nesse texto, é: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Essa disposição do profeta Jeremias em descer, e aqui eu gostaria de fazer trazer uma palavra desse descer, dando a ideia para nós de quebrantamento. Dispõe-te fala de alguém que está desejoso, que deixou de caminhar por conta própria, alguém que entende que ele está na mão de Deus, que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu pastor. E essa pessoa, então,
ela já não mais caminha por si só. Ela entende, assim como Paulo, certa vez disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa disposição para mim, ela fala de quebrantamento. Ela fala de humildade. Ela fala de humilhação. E depois ele continua, desce. Descer fala também e lembra também de alguém que está prostrado, de alguém que se quebrantou. Então ele desce à casa do oleiro. E aqui o Senhor está falando e mostrando para o profeta um oleiro trabalhando num vaso de barro, mas ele está mostrando a figura do próprio Deus. E ele está mostrando para esse profeta que eu e você, assim como barro, nós estamos na mão de Deus, que é o nosso oleiro. Gente, Deus é o oleiro. Deus é aquele que pega a nossa vida e Ele tem a nossa vida nas mãos dEle. E as mãos do Senhor são mãos carinhosas, são mãos perfeitas, são mãos habilidosas. Não é a mão de um homem qualquer, não é a mão de alguém irresponsável, mas é a mão de um Pai amoroso, de um Deus zeloso, que tem planos maravilhosos para mim e para você. Eu e você estamos na mão de Deus, na mão do nosso oleiro. E ele desce então. Ele vai então e ele obedece essa palavra. E ele então se quebranta diante dessa palavra e ele vai até a casa do oleiro. E lá ele viu então, o que ele viu? Ele viu que o vaso que aquele oleiro fazia, a obra que ele trabalhava com as suas mãos, de repente se quebrou. Assim como eu e você. Nós começamos a nossa caminhada com Deus, começamos bem. Muitas vezes nós estamos com a nossa família e nós estamos bem e tudo vai bem, mas de repente acontece algo que foge ao nosso controle e de repente aquilo que Deus estava construindo na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, na nossa vida em comunidade, na nossa vida familiar, aquilo se quebra. E não importa as razões pelas quais aquilo se quebrou. Tem muita gente que fica buscando razões e tentando entender. E muitas vezes tudo que precisamos fazer é aceitar o fato de que nem tudo está perdido. Essa é a lição que Deus está ensinando para Jeremias. Jeremias, nem tudo está perdido. O vaso que esse oleiro estava fazendo com suas mãos, a obra em que ele estava trabalhando, se quebrou. E muitas vezes, quando algo se perde na nossa vida, eu e você, nós temos a tendência de achar que é o fim, não é verdade? Ah, agora não tem mais jeito. Agora tudo se quebrou, tudo se desfez, tudo está arruinado, não tem mais jeito, pastor. Eu quero dizer para você, tem jeito sim. Enquanto eu e você estivermos nas mãos do nosso Deus, que é o nosso oleiro, nada está perdido. Há esperança para o ferido, há esperança para nós, há esperança para o teu casamento, há esperança para o teu filho, há esperança para nós. Amém? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Então, assim como aquele oleiro tornou a fazer outro vaso, assim é o ensino desse texto para nós. Assim Deus, ele torna a fazer algo novo. Deixa eu falar com você. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Há algo de novo de Deus nascendo. E tudo que Deus faz, querido, é bom. Tudo que Deus faz é bom. Nós devemos ter a melhor perspectiva. Nós devemos ter esperança no nosso coração de que Deus,
Ele não está distante de nós. Ele não deu corda em mim, em você e soltou a gente ao léu, para a vida e se virem. Não, Deus, Ele está conosco. Agorinha mesmo, nesse exato momento, Ele está conosco. Ele está aqui comigo, mas Ele também está aí com você, na sua casa. E Ele está fazendo algo novo, Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. A soberania de Deus em trabalhar as nossas vidas, queridos. Devemos compreender que Deus, estamos nas suas mãos e que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos que vão nos trazer alegria, que vão nos trazer satisfação, que vão fazer a nossa vida, a nossa alma prosperar. Como bem lhe pareceu. E aí, a pergunta que Deus faz ao profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E nós podemos dizer: sim, Deus, o Senhor pode fazer. Eu abro o meu coração, eu deixo, eu permito, eu largo as rédeas da minha vida, eu não quero mais controlar, eu permito. Eu quero, eu anseio. Pode fazer, Senhor. Se essa é a sua oração, se esse é o seu desejo, se é assim que você está desejando, saiba que Deus ainda há muito mais. Deus ainda há muito mais. Quando eu e você damos um passo em direção de Deus, saiba que Deus já deu muito passos na nossa direção. Antes mesmo de sermos agraciados com a salvação de Deus, Jesus já tinha morrido por nós, o Cordeiro de Deus que se fez carne e habitou entre nós, já havia morrido naquela cruz. O Verbo de Deus já havia morrido, já havia dado a sua vida. Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Oséias, capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: vinde e tornemos ao Senhor. Queridos, é tempo de tornar ao Senhor, é tempo de voltarmos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Isso é uma promessa de Deus. Ele nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia Ele nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva, como chuva seronde que rega a terra. Que palavra! Vinde e tornemos ao Senhor. É tempo de buscarmos a face de Deus. Não importa onde você se perdeu. Não importa onde a tua vida se quebrou nas mãos do oleiro. Não importa o que você fez da sua vida, não importa como está o seu casamento, não importa. É tempo de buscar o Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de tornarmos para o Senhor. Hoje é dia de contemplarmos a face de Deus. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Depois de 2 dias nos dará vida. Deus é um Deus que deseja trazer vida para nós. Deus é um Deus que deseja nos trazer alegria, contentamento. Viveremos diante dEle. É assim a palavra do profeta Oséias. Restauração, queridos. Restauração é um processo de reconstrução da nossa vida. É isso que nós estamos querendo comunicar. É isso que a palavra do Senhor hoje está a nos comunicar. Restauração é um processo.
1 Pedro, capítulo 5, verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firme sobre alicerces. Que palavra de encorajamento! O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória. Deus te chamou para a sua glória. Deus não te chamou para a perdição, Deus não te chamou para o fracasso, Deus não te chamou para a derrota, Deus te chamou para a glória dele. E a sua glória é eterna, a sua glória é de geração em geração. Deus não nos chamou para vivermos cabisbaixos, derrotados, mas Deus nos chamou para vivermos vitoriosamente diante dele. Cristo, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo nos restaurará. Ele nos confirmará e nos fortalecerá e porá sobre firmes alicerces. Gente, que palavra de encorajamento que o Senhor traz para nós nessa noite. Ele mesmo, não é o pastor, não é um homem, não é uma pessoa, mas o próprio Deus. Ele mesmo vai nos restaurar. Ele tem um compromisso de restaurar a nossa vida. Ele chama todos nós. A palavra do Senhor Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o teu fardo. Mas muito mais do que aliviar o seu fardo, Jesus quer colocar sobre seus pés firmes alicerces. Que promessa abençoada do Senhor. Jeremias 31, versos 25, diz assim, a palavra do Senhor: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que palavra! Gente, o próprio Deus, a própria palavra do Senhor está nos dizendo que Ele nos restaurará. E Ele vai nos saciar. Amém? Salmo 80, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: restaura-nos a Deus. Salmista clamando o Senhor por restauração. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Agora, a pergunta que não quer calar: o que é preciso para que eu e você sejamos restaurados? Primeira coisa que é necessário para que eu e você sejamos restaurados, queridos, é a nossa disposição. Apocalipse 3:20, a palavra do Senhor diz assim para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eu vou repetir esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O primeiro ponto para que eu e você sejamos restaurados é a nossa disposição. Eu tenho encontrado muitas pessoas que não têm mais essa disposição de quebrantamento. A palavra do Senhor Deus diz que Deus ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com humilde de coração. Gente, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Quando eu e você, nós nos humilhamos diante do Senhor, então nós já temos metade da vitória nas nossas mãos. Deus é um Deus que trabalha em favor,
ou a favor daquele que se aproxima dele com um coração quebrantado e humilde. E a primeira palavra é disposição, disposição de abrir o coração. Muitas vezes, para que eu e você sejamos restaurados, é preciso disposição de vir para um encontro como esse, de participar de grupos de apoio, disposição de abrir o coração, disposição para confessar o nosso pecado uns aos outros. Queridos, se há algo que meu coração, assim, clama diante de Deus, é para que a igreja do Senhor Jesus viva essa realidade novamente. Vida na vida, uns aos outros. Essa disposição de humilharmos diante do nosso irmão, diante da nossa liderança, diante de alguém que lidera a nossa vida, um irmão que nos ama e que tem compromisso com Deus e que é maduro, a disposição de abrir os porões da nossa alma, deixar a luz de Deus entrar nas áreas de vergonha. Muitas vezes eu tenho visto em aconselhamento pessoas que não estão dispostas mais a confessar, não estão dispostas mais a se arrepender, não estão dispostas mais a pagar o preço de humilhação. Gente, e quando eu e você, nós endurecemos o coração, quando eu e você, nós perdemos essa predisposição do nosso coração, de sermos genuínos, de sermos transparentes, de sermos francos e honestos, de sermos sinceros uns com os outros. Então, o inimigo ganha terreno na nossa vida e ele vai então engessando todas as áreas da nossa vida. O texto de Apocalipse, ele é muito claro, ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Queridos, Deus, Ele está o tempo todo chamando a nossa atenção para Ele. Deus está o tempo todo batendo a nossa porta. Deus, Ele está o tempo todo dizendo, eu estou aqui, eu te ajudarei, não temas, eu te ajudo. Tão somente ser forte e corajoso. Deus, Ele está todo o tempo nos encorajando a sair das nossas jaulas emocionais, a sair das nossas dores, das nossas algemas, a romper com o pecado. Deus está nos chamando a uma predisposição mental de estar diante dEle, de expor a nossa vida diante dEle. Eis que estou à porta e bato. Essa é a palavra do Senhor. Agorinha mesmo, você está aí. E Deus está falando ao teu coração. Você precisa buscar alguém. Você precisa buscar uma liderança. Você precisa buscar alguém com compromisso com a palavra de Deus. Com um compromisso com o corpo, com o reino. Quem sabe você precisa de disposição para retornar à igreja. Quem sabe você se afastou de Deus. Deus está batendo e está dizendo, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta do teu coração, então Ele entrará na tua casa. E Ele ceará com você, e você com Ele. Então o primeiro ponto aqui é disposição. Disposição para quê, pastor? Disposição para mudar. Mudar dá trabalho. Tem pessoas que preferem, e eu conheço muita gente que prefere viver aquela vidinha assim, feijão com arroz, sem graça. Sabe? Do que pagar o preço. Do que entender que é um processo de restauração e muitas vezes esse processo ele é dolorido. O processo de você abrir uma ferida, de você tirar ali tudo aquilo que infecciona aquela ferida,
de você deitar ali remédio, azeite, e de você então costurar novamente aquela ferida até o processo de cicatrizar. É dolorido, leva tempo, e tem muita gente que se esconde atrás da sua ferida, da sua dor, se vitimiza, se esconde atrás dos seus pecados e não tem disposição de mudar. É uma mulher que está o tempo todo sofrendo debaixo da agressão do marido, é um filho que não aguenta mais a grosseria da mãe, a grosseria do pai, é um pai, uma mãe que não aguenta mais as irresponsabilidades do filho. É preciso disposição para mudar, e mudar dá trabalho. Requer perseverança. Eu sei que muitas vezes e por muitos anos a igreja brasileira ficou viciada em fila de oração. Então nós temos a figura do ungidão. E nós, então, queremos vir para esses ungidões e queremos que eles nos toquem como se fosse uma varinha de condão, uma varinha mágica, um pozinho mágico, e que ele acabe com todos os nossos problemas num passar de mágica, do dia para a noite. E muitas vezes, queridos, não é assim. Deus, Ele vai nos testar, Ele vai nos colocar em situações que vão requerer de nós disposição para mudar, disposição para perseverar, disposição para nos arrependermos, para nos quebrantarmos, para sair da negação. A negação é aquela falsa sensação que temos de que tudo está bem, quando na verdade tudo vai mal. Agora, o que é a negação? A negação é um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. Então nós ficamos negando, e ficamos negando que o barco está furado, que a vida com Deus já perdeu o sabor, que a vida de oração já se foi, que o casamento está indo por água abaixo, que a família está se perdendo. E muitas vezes nós estamos negando, porque com isso, com a negação, nós nos protegemos. E vamos sempre negando, e isso nos impede, então, de encarar honestamente a verdade. A negação, ela funciona mais ou menos assim: vamos parar de falar nisso, falar só piora as coisas. É gente que não quer mais falar dos seus pecados com ninguém, é gente que não quer mais falar nos grupos de apoio, é gente que já cerrou seus lábios, já cerrou seu coração e não quer mais falar, porque para ele a negação diz que falar só piora, quando na verdade isso é uma mentira. A Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Fulano, se não falarmos sobre isso, o problema vai embora. Então nos enganamos. Nós nos enganamos e negamos a realidade de que existe um problema. Querido, vamos agir como se nada tivesse acontecido. Vamos agir como se nada tivesse acontecido. É gente que trai, é gente que julga, é gente que rouba, é gente que mente, é gente que vai caminhando por essa vida como se nada tivesse acontecido, negando a realidade. Se eu disser a ela que me machuca, o que me machuca, quando ela diz isso, eu tenho medo que ela me deixe. A gente tem visto muitos casamentos onde a mulher não tem voz, onde ela tem que suprimir e se esconder muitas vezes atrás da sua dor emocional,
sem poder falar. Ele até nem bebe tanto assim, pastor. Não é tão grave assim, estou bem. Fulano fuma muito mais do que eu. E a gente vai se enganando. Fulano casou 3 vezes, eu só casei 2. Eu como demais porque você me deixa maluco. Olha, meu bem, eu tenho um emprego difícil, dou duro, preciso tomar alguma coisa para relaxar. Isso não quer dizer que eu tenho um problema. O que é negação? Negação são aquelas velhas mentiras, aquelas velhas desculpas que eu e você criamos e que nos prendem ao mundo da fantasia, das racionalizações. São pessoas que raciocinam demais, pensam demais, mas não conseguem enxergar que dentro da sua sala existe um elefante e ela está ali sossegada, como se estivesse lendo um livro, como se nada tivesse acontecendo. É gente que está vendo o filho se perder e não se dá conta, e não é capaz de orar, de interceder, não é capaz de falar do perigo em que aquele filho, que aquela pessoa está se metendo. A negação não nos deixa encarar a realidade e coisas que precisamos enfrentar. É gente que vai empurrando a vida, dia após dia, com uma barriga. Querido, não foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para você viver negando a sua realidade. Eu sei, nós temos problemas. Eu enfrento problemas no dia a dia. Você também enfrenta problemas. E eu sei que são muitos os nossos problemas. Mas não é negando a realidade. Não é fugindo, não é fingindo que eles não estão ali, que nós vamos resolver a nossa vida. Existe uma maneira de tratar os nossos problemas. E aqui, no programa de 12 Passos, do Celebrando a Restauração, nós temos ensinado que precisamos dar um passo de cada vez. Parar de negar a nossa realidade. Existe um Deus no céu que nos ama profundamente, que nos deu provas infinitas do seu grande amor, do seu compromisso conosco. E Ele diz: vinde a mim, todos vós. Ele nos chama para uma vida de abundância, para uma vida diante da sua face. Ele nos chama para a sua glória eterna. Deus não nos chamou para uma vida medíocre, para uma vidinha arroz com feijão. Deus não nos criou para apenas sobrevivermos. Deus quer que eu e você vivamos uma vida abundante em todos os termos dessa palavra. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem sonhos para a tua família. Deus tem sonhos para os seus negócios. Deus tem sonhos incríveis para os seus filhos. Deus é o Deus de toda a terra. Deus é um Deus que nunca foi criado por mãos humanas. A Bíblia diz que Ele mede os céus a palmos, que Ele contou e colocou as águas do mar como a concha das tuas próprias mãos. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus que não poupou o seu único filho, para que eu e você possamos viver diante dEle, com toda a nossa vida, com toda a nossa alegria e satisfação e contentamento. A Bíblia diz que nem o olho viu, nem o ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado, planejado para aqueles que o temem. Deus tem sonhos para você, querido. Deus tem sonho para você, querido. Deus tem um casamento abençoado para você. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida. Você que é marido, você que me ouve, você que se perdeu, você que não tem um amigo, de repente você não
não consegue se abrir com alguém. Nós estamos aqui não para julgar você, não para apontar o dedo para você, mas nós estamos aqui para te ajudar. O CR, ele existe para ajudar a você vencer os seus vícios, os seus traumas e os seus maus hábitos. Nossos grupos de apoio vão começar agorinha mesmo. Você pode entrar no chat, você pode deixar ali a sua mensagem, você pode pedir oração, você pode falar das suas dificuldades ali, você pode deixar o seu contato. Nós vamos ligar para você, nós vamos mandar um e-mail, nós vamos incluí-lo em algum grupo, e você vai poder então se abrir, falar daquilo que está consumindo a tua vida. Quero falar para você, você não tem coragem, você disse que você não ia abrir isso para ninguém, e isso está matando você. E mais do que isso está matando sua esposa, está matando seus filhos, está roubando a alegria de cada um deles. E você se sente culpado, porque você não consegue lidar com essa culpa que te corrompe, que te corrói a alma. Eu quero dizer para você, é tempo de libertação na tua vida. É o tempo de Deus na tua vida. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre você e dizer, nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Mas é preciso sair da negação. É preciso que você pare de fugir da sua realidade. Deus não é contra você, meu querido. Deus não é um vilão que está à curva da esquina esperando você tropeçar para te pegar. Não. A Bíblia diz que Deus é por nós. Deus é por você. Deus anseia restaurar a tua vida. Deus anseia ouvir tua voz. Deus anseia ouvir aquilo que te perturba. Deus anseia ouvir aquilo que te machuca. Porque Ele te criou. E Ele tem planos de paz para a tua vida. Para refletir o que está fora de controle na sua vida. O que você precisa encarar de frente. O que você precisa encarar de frente? De quem você está fugindo? De quem você está fugindo? Do que você está fugindo? O que impede você de sair da negação e ser restaurado por Deus? São essas duas perguntas que eu gostaria que vocês trabalhassem nos grupos. E você que nos ouve, ou você que está ouvindo, ou entrou para nos ouvir pela primeira vez, você também pode fazer essa oração e perguntar a Deus o que é que está fora de controle na tua vida. O que é que você precisa encarar de frente. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai querido, Pai, contempla cada um que está nos assistindo nesse momento. Pai, o Senhor sabe da vida, da história. O Senhor sabe o que cada um precisa nesse momento. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó, Pai. O Senhor sabe que somos fracos, frágeis. E precisamos do Senhor. Pai, nós estamos aqui nos humilhando. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, a nossa vida, ela não tem sentido algum. A nossa vida, ela vai de mal a pior, sem o Senhor, sem a presença do Senhor. Pai, eu quero orar em específico para essa pessoa, Deus, que precisa encarar algo de frente na sua vida, que está fugindo do seu passado, assim como Jacó. Assim como Jacó que fugia do seu passado. Talvez, Pai, essa pessoa precisa de um toque do Senhor. E eu quero orar para que o Senhor visite, em especial agora. Que a Tua presença vá, Deus, até os porões da alma dessa pessoa que não se sente digna, que não se sente encorajada, Pai.
Deus, que está frustrada porque não consegue lutar, não consegue mais lutar e está atado com suas mãos e pés e não consegue mais pedir ajuda. Pai, derrame da tua graça. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Muito obrigado por você que nos ouve. Obrigado pela tua atenção. Você pode deixar o seu endereço, o seu telefone, ou você pode entrar nesse e-mail que nós vamos deixar e você pode nos contatar. Nós teremos o maior prazer em falar com você. Deus te abençoe e até a próxima terça.